para mim, o que a gente testemunhou agora é muito positivo para o futebol. Assim, verdade, esclarecimento. Isso, inclusive, esvazia debate. Entendeu? Esvazia o debate. Assim, o debate que pode encaminhar para algo ruim. Tá claro. Sim, claro. Eu gosto muito do Felipe Luiz. E volto até à entrevista do Crespo. Para mim, a entrevista do Crespo também foi muito positiva, pensando no São Paulino, que a gente sabe, tem torcida, entusiasmada. Realidade, não dá. Na trocação com o Flamengo, esquece, outro nível. E, não vamos jogar mais com o Flamengo esse ano. Ainda bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, pra mim, o que a gente viu hoje no Maracanã... É o segundo turno, né? Lá em São Paulo. Exato. É que ele estava citando o Maracanã como esse estádio temido. Pra mim é o pior e tal. Sim, no Maracanã, sim. Então, Crespo e Felipe Luiz e tal. Como o Rafa era o que sinalizou... Todos nós estávamos curiosos. Mas o Rafa sinalizou isso. Pô, quero ver. Eu vou começar contigo, Rafa. Eu queria que você falasse um pouco da entrevista, especificamente do Felipe Luiz, no tema... Pedro. Ao longo de uma temporada de futebol, Felipe, Silas e Breler, em alguns dias específicos, a gente vive capítulos que são marcantes e que servem para algo que vai muito além do factoide, né, ou do factual. Serve para conceituar parâmetros e para melhorar todo o ecossistema do futebol. Eu vou ser objetivo, até para poder ouvir também as opiniões do Silas e do Breler. O Felipe Luiz deu, mais uma vez, uma verdadeira aula de como se comportar diante de um tema tão complexo, tão delicado, falando para milhões de torcedores posicionados diante de câmeras e microfones. Até porque, eu aprendi muito menino, aqui no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, que a verdade, invariavelmente, é um caminho a ser praticado, né? Raríssimas são as oportunidades da vida em que a gente não deve dizer a verdade. E mesmo assim, se houver algo muito mais vantajoso, né, um benefício maior, e raramente isso acontece, né? Felipe Luiz foi extremamente feliz na escolha das palavras, na maneira sincera com a qual se comportou diante de todos os questionamentos, educado com todos os repórteres que perguntaram sobre o tema. Foram 5 perguntas sobre o Pedro na entrevista coletiva, respondeu a todos de maneira calma, de maneira ordeira, de maneira civilizada, ao contrário da maioria esmagadora de técnicos do Brasil, que, na posição que ele estava agora, iria se comportar de uma outra forma, espetando, ofendendo, sendo grosso, sendo antipático com o perguntador e automaticamente com a torcida que está do outro lado esperando a resposta. Quero parabenizar o Felipe Luiz, porque o nosso papel enquanto crítico é exatamente esse: apontar as questões que a gente percebe que são necessárias, alguns esclarecimentos, e quando eles acontecem, enaltecer, valorizar. Parabéns ao Felipe Luiz, que mostrou agora, mais uma vez, porque no ecossistema do futebol brasileiro, acima de tudo, independentemente do treinador, um cidadão acima da média. Felipe. Rafa, o Felipe Luiz também se banca no jogo, porque a gente não pode esquecer de todo o contexto que vinha o Flamengo, de crise, de cancelamento de contratação de jogador, o Boto pressionado. Hoje era um jogo perigoso para o Flamengo e para o Felipe Luiz, porque uma má atuação já geraria o assunto Pedro, é porque o Pedro não jogou, e o Flamengo, pelo contrário, jogou muito bem sem o Pedro e venceu até com margem de fazer um placar maior. Então, além disso, o Felipe Luiz se garantiu com o time que ele pensa ser o ideal, e isso acredito que deu confiança para ele fazer esse desabafo necessário. E mais, quando ele fala do Pedro, ele é muito ponderado ao bater na mesa e dizer: não quero que o Pedro saia, eu quero contar com o jogador. Preciso dele. Eu quero recuperá-lo. Então, a todo momento, ele mostra que confia no Pedro, que ele não quer... que ele não está fazendo isso de birra, ele não está fazendo de implicância. Breler, ele chega até a dizer: você não acha 30 gols no mercado. Como quem diz, mesmo que você tenha dinheiro para contar, você não acha, cara. Chegou a chamar de meu Pedro. Então. E depois nosso Pedro, ou seja... E jogou com o Pedro também, né, Silas? Ele tem essa relação de atleta, de colega. Então ele sabe do que o Pedro é capaz. Então, o principal, o Felipe Luiz separou o que é bronca da diretoria e o que é comissão técnica. Qual a visão da comissão técnica em relação ao Pedro? Se ele se dedicar mais, vai jogar. Se a diretoria tem ressalvas ao Pedro, se a diretoria quer vendê-lo, isso não é questão do Felipe Luiz da comissão técnica. Ele deixou isso muito evidente. E o principal, quando o Felipe fala isso,
ele quer buscar uma maneira de tocar o jogador. Porque o Filipe Luís, quando dá esse recado público, ele sabe que o Pedro vai ficar insatisfeito, ele sabe que num primeiro momento isso não vai cair bem, mas ele espera provocá-lo finalmente, que o Pedro acorde. Então, para mim foi muito válido esse desabafo. O Filipe Luís já tem muito crédito no Flamengo, já conquistou título, já tem ali a carreira de atleta que fala por si só, os títulos também como jogador. Mas hoje o Filipe Luís ganhou muitos pontos com a torcida rubro-negra. Se tinha gente desconfiando do trabalho dele, da maneira como ele tratou a questão Pedro, hoje eu vejo que boa parte da torcida do Flamengo vai compreender qual é o ponto do treinador. E o ponto do treinador é: quero mais dedicação do atleta. Espero e não negocio com isso. Ele fala, né? Eu fico espantado como um atleta com a qualidade dele, um atleta muito bem pago, negocia com o treinamento. E o Filipe Luís foi forjado com Simeone, com Jorge Jesus no Flamengo, treinadores que sempre cobraram muito do atleta. Ele não vai cobrar? Então, para mim, ele foi realmente cirúrgico na manifestação que fez sobre o Pedro. E, de novo, o Pedro precisa, enfim, fazer uma autocrítica. Não levar isso para o lado ruim. É claro que o Filipe Luís tocou nisso também. O Pedro tem direito de ter bronca com a diretoria. Ele não deveria ter sido exposto. Para mim, esse é um erro, sim. Se você trate isso internamente, cobre internamente, ou como o Filipe Luís fez, endereçando um recado de maneira técnica, não abrindo as portas para o jogador sair. Isso daí não se faz. Mas esse tipo de bronca, o Pedro não pode levar para o campo.